Por que uma esposa tem que perder o seu marido, né? E essa semana, nossa irmã Thaís perdeu, né? Nosso irmão Antônio está com Cristo, e ela me impactou com o testemunho dela, que ela colocou lá no grupo, e 2 palavras que ela disse que me chamou a atenção, sobre gratidão e sobre paz. Ela agradeceu à igreja, todo o amor que ela recebeu, e ela disse que ela estava em paz. Isso é um testemunho poderoso, né, queridos? Maravilhoso. Problemas financeiros, um amigo que te trai, tantas coisas ruins que acontecem nessa vida, e fica essa pergunta: por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Então, esse tema que a gente vai tratar hoje, o título da minha mensagem será esse aí: dos meus cacos, mosaico. A ideia é que, de tudo que acontece na nossa vida, ainda que hoje você aqui esteja em cacos, Deus está construindo um mosaico na sua vida e na minha vida, amém? Então, abra sua Bíblia ou acesse o seu aplicativo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Esse texto é muito conhecido por todos nós, mas também muito mal interpretado. Então, hoje, eu peço que o Espírito Santo lance luz a essa palavra, para que a gente possa conseguir entender, realmente o que Deus quer comunicar para nós. Todo mundo achou? Alguém quer que espere? O texto está aí, tá? Romanos, capítulo 8, 28 e 29. Paulo está escrevendo aqui para crentes, ok? Pessoas que já conhecem a Jesus como eu e você. O texto diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Feche seus olhos, vamos orar de novo. Pai amado, estamos aqui na Tua presença e eu sei que Tu tens algo poderoso para comunicar aos nossos corações. Pai, a Tua palavra, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. E eu te peço que agora, Senhor, o Senhor me esconda atrás da Tua cruz e que eu possa, Pai, transmitir com clareza e com simplicidade para que até uma criança possa entender essa mensagem. O Evangelho é simples, Pai, e o Senhor quer que ele seja assim, para que todos nós possamos entender e possamos glorificar o Teu santo nome. Pai, fala aos nossos corações essa noite e traz, Pai, alento para cada um de nós. Se há pessoas que sofrem aqui hoje ou sofrem nas suas casas, que essa palavra, Pai, possa trazer um bálsamo para o seu coração. Fica conosco, Senhor Deus, é que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, o primeiro tópico dessa mensagem, baseado nesse texto de Romanos. Você sabe que Paulo escreveu uma carta aos Romanos, o período aí é de 51 a 58, ninguém sabe ao certo, mas o fato é que ele escreve uma carta para uma igreja que ele não conhecia, uma igreja que enfrentava muitos problemas de disciplina, de teorias, de teologia, e aí Paulo vai pontuando algumas coisas, e Romanos é um tratado sobre a salvação. Então, no geral, esse texto vai falar para nós sobre salvação. E, nesse quesito, muitos de nós temos vivido um evangelho que é para esse momento agora, para esse mundo. A gente quer respostas imediatas. Hoje, a nossa vida é assim, tudo online. A gente quer respostas rápidas. E, muitas vezes, a gente não consegue olhar para frente, para o que vai vir. E a gente fica abatido pelas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Haja vista as coisas que têm acontecido nesse momento que a gente está enfrentando no mundo todo, e todos estão meio que perplexos. Mas será que a gente precisa mesmo ficar assim? Então, a primeira coisa, o que Deus está fazendo quando eu estou passando pelas circunstâncias da minha vida? Primeiro ponto, agindo em você enquanto as coisas acontecem. Então, pensa sobre isso. Toda vez que você estiver passando por alguma situação, uma situação boa ou ruim, ela é assim aos teus olhos, mas será como Deus vê essa situação na sua vida. Então, na primeira parte aí do versículo, do texto 8:28, eu estou lendo, queridos, na NVI, porque essa foi a tradução que mais jogou luz ao texto, porque esse texto, que todo mundo conhece aqui,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Essa é a versão mais conhecida. Ela nos parece que as coisas têm uma força maior. Parece que as coisas que estão agindo. E não é isso que o texto está dizendo. E é sobre isso que eu quero me aprofundar com você essa noite, para quebrar esse paradigma, para você entender o que Deus está fazendo enquanto você está vivendo a sua vida. Porque as coisas, boas ou ruins, elas só são assim dependendo de um tipo de relacionamento que você tenha com Deus ou não. Então vamos lá. Repetindo aqui o versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu destaquei aí, em amarelo, sabemos que Deus age. Quem age? Então, a ação parte de Deus na sua vida, na minha vida, nas coisas que estão acontecendo. Deus não fica lá do céu, queridos, manipulando coisas para falar, hoje eu vou ver aqui o hospital, esse aqui vou dar alta, esse aqui vai morrer, esse aqui vai ficar mais um tempo. Não é assim que funciona. Deus não é um manipulador de coisas e de circunstâncias. Ele está agindo nas nossas vidas enquanto as coisas estão acontecendo. Então, esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter sobre esse texto. As coisas vão acontecer para todo mundo. A perspectiva é que vai mudar. Se você entregou a sua vida para Jesus, Ele está agindo em seu favor, né? E Ele quer fazer algo a mais, e não que você tenha uma vida e um final feliz, tá? Essa ilustração aí, tem uma figura aí, né? Diz que um determinado missionário orou muito, e ele queria muito servir na África. E ele passou a juventude dele estudando, se preparando, até que finalmente ele consegue ir para a África. Chegando lá, teve que pegar uma condução, uma canoa, várias coisas, até se embrenhar na mata e chegar numa determinada tribo. Assim que ele chegou naquele lugar, com muita dificuldade, logo os índios o agarraram, amarraram ele num tronco e botaram um caldeirão na frente dele e começaram a esquentar aquela água. E aí o chefe daquela tribo começou a colocar uns legumes ali dentro da água. Adivinha quem era o prato principal? Então, enquanto ele olhava para o missionário, ele jogava ali uma cenoura, uma batata, né? E falou, hoje, né? Que a gente vai comer um filé mignon aqui. Então, enquanto isso acontecia, aquele missionário perplexo orava a Deus e falava, como assim? Poxa, eu orei, eu me preparei, agora eu estou aqui, nessa situação, e vou morrer daqui a pouco. Aí diz que, em certo momento, o cacique daquela tribo pede para alguém ir lá e tirar um pedacinho lá do missionário para ele experimentar. E aí o cara vai lá com aquela faca bem afiada, né? Vai na batata da perna dele ali e tira um filezinho. E aí leva para o chefe da tribo. E quando o chefe começa a mastigar aquilo ali, ele cospe e acha aquilo horrível. Tira esse cara, ele está estragado, joga ele fora, manda ele embora daqui. E aí ele, com muita dificuldade, saiu dali, se embrenhou na mata e foi embora. E aí, na mata, orando, ele diz assim, Senhor, obrigado por essa prótese que eu tenho. Ele não tinha uma perna, ele tinha uma prótese. E aí o cacique comeu um pedaço da prótese, né? E não quis mais ele. E aí a gente fica pensando, nessa ilustração, que as coisas realmente cooperaram, né? Está aí a explicação. Olha aí, por isso que você perdeu a perna, para você não ser morto nesse dia. Veja aí o livramento. Mas será que é assim mesmo que funciona, queridos? Talvez esse livramento do missionário não tenha sido uma coisa boa, sabia? Pode ser que não. Tudo é a forma, a perspectiva que você olha. Se aquele missionário depois desistiu do ministério, se depois ele desanimou, aquilo não contribuiu em nada para aquilo que estava acontecendo. Então, veja, o olhar vai mudando. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, Paulo vai falar quando que aquilo coopera para o nosso bem. E não é só porque parece que houve um final feliz que a coisa deu certo. Vocês estão acompanhando? Então vamos nos aprofundar mais um pouco no texto. Tem uma citação aí de um teólogo muito famoso, só que não, que é o seguinte: em uma leitura superficial, parece que Deus está manipulando as situações em nosso favor, para termos um final feliz nesta vida. Mas não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que, em meio a tudo que acontece em nossa vida, Deus está agindo em nós para que o bem
entre aspas aí, se manifeste. Precisamos agora entender o que é este bem. O que é este bem? O que é isso? Será que quando a coisa dá certo, na nossa perspectiva, o bem aconteceu? Será que aquela oração que a gente foi, quando você precisar que alguém ore, chame, né, a pessoa que está ali na UTI, chame o pastor Fábio, né? Realmente funciona, né, pastor? Ele ora ali, oração poderosa. O pessoal brinca aí com o pastor Fábio, tá, queridos? É porque ele ora e passa uns dias a pessoa vai encontrar com Jesus. Mas isso aí foram coincidências, né, pastor, que aconteceu, né? Não é sempre assim, é só uma brincadeira, tá? Mas, se a coisa não deu certo, se a sua oração não foi atendida, não tem problema nenhum. Deus continua operando. Então, é sobre isso que o texto está dizendo. Então, o que é esse bem? Vamos então para o segundo tópico, para a gente entender do que Paulo está falando quando ele fala que as coisas cooperam para o bem. Tá, o que Deus está fazendo? Ele está revelando o que é o bem segundo a perspectiva dele. Então, agora a gente vai ver no texto o que Deus acha que é o bem. Ok? Então, vamos lá para o texto. O 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age, olha só, eu grifei umas partes aí em amarelo que vai fazer sentido para você. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora vamos ler só a parte amarela. Deus age para o bem, de acordo com seu propósito, para serem conformes à imagem de seu Filho. Aí está a resposta. O bem das circunstâncias é que eu e você sejamos mais à imagem do Filho, para que nós nos pareçamos mais com Jesus. Então, para uma pessoa ganhar muito dinheiro, né, ganhar uma herança, para nós seria bem. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, sabe que aquilo pode ser a ruína daquela pessoa. A outra pessoa que perdeu tudo e agora está vivendo na pobreza, aos nossos olhos, isso não é bem, isso é mal. Mas pode ser o momento que essa pessoa mais cresça na relação dela com Jesus. Então, qual é o propósito do que está acontecendo na sua vida? A sua dor, a sua luta, o seu momento bom, é que você se pareça mais com Jesus. Isso está acontecendo? Então, o bem, no final das contas, é se parecer mais com Jesus. Se tudo que tem acontecido na sua vida não tem te levado a isso, a você estar cada dia mais parecido com Jesus, então o propósito de Deus não está acontecendo em você. Vocês conseguem compreender isso? Não é sobre o que está acontecendo, mas o que está acontecendo em você, porque o texto fala que Deus age em você. Então Ele está agindo em você para você se parecer mais com seu Filho. Sabe por quê, queridos? Porque lá na glória só estará lá, vivendo eternamente, aqueles que são semelhantes a Jesus. Ele é o primeiro dos irmãos. Ele inaugurou a eternidade com um corpo glorificado, um corpo que eu e você vamos ter. Então, se você não está muito satisfeito com o seu corpo hoje, não fica muito preocupado não, viu? Você vai ter um corpo bem legal para viver a eternidade. Jesus já inaugurou isso. Ele é o único que vive na eternidade com o corpo glorificado. Você vai ter um também. Amém? Então, fique feliz por isso, tá certo? Vocês que malham bastante aí, né? A academia é uma maravilha, né? Todo mundo gosta, aquela hora de ir para a academia é uma vibração, mas não fique tão preocupado com isso, tá? Você vai ter um corpo novo, viu? Bom, essa ilustração aí, que está aí no slide, eu estou mostrando aí uma mãe que está levando o seu filho para tomar uma injeção, tá? Quem gosta de tomar injeção aqui? Nossa, só 3 pessoas. Então, quando meus filhos eram pequenos, o Maurício, o mais velho, quando eu levava ele no hospital, a gritaria já começava. Antes até dele saber se o médico ia dar injeção nele ou não, ele já estava chorando, já estava sofrendo. O Marcelo já era mais tranquilo. O Marcelão era caladão, enfrentava numa boa. Cada filho é diferente do outro, né? Mas o fato é que quando você vai no médico, aquela criança, né, que foi consultada, e nesse caso aqui a médica falou, vai ter que tomar uma injeção. Aquela criança começou a fazer um escândalo e querer se livrar e sair correndo, e no pensamento dela, o que os pais estavam fazendo para ela? Bem ou mal? Mal. Na expectativa, na perspectiva da criança, meu pai é mal, minha mãe é mal. Olha só, eles estão me torturando com essa agulha aqui. Como assim? Eles não me amam.
E não é assim que você pensa em relação a Deus? Como uma criança espiritual? Poxa, Deus está deixando eu passar por isso aqui. Deus não é bom. Poxa, Deus, como que eu posso confiar nele? Como é que ele deixou eu passar por isso? Como assim? O bebê morreu? Não, não pode. E aí a gente vai raciocinando como uma criança. Mas tomar injeção é bom. E os pais fizeram isso com amor. Embora o coração do pai e da mãe está dilacerado. Né, Raquel? Pessoa que vê o filho ali sofrendo. Eu sofria com o Maurício, né? Vendo ele gritar, parecia que estava matando ele. Mas a injeção era boa para ele. Né? Então a gente fazia aquilo por amor. E muitas vezes a gente está lutando com Deus, blasfemando, murmurando, se afastando de Deus, porque acha que aquilo que a gente está passando é injusto. A gente não merecia. Por que eu? Por que não o outro? Eu faço tanta coisa boa, eu trabalho tanto para o Senhor. Está aqui o caso, né, que aconteceu com eles. Trabalhando para o Senhor, servindo, vieram dar um testemunho aqui, de repente Deus leva o esposo. E aí, o que a gente vai pensar nesse momento? Deus é bom ou Deus é mau? E o inimigo começa a trabalhar na nossa mente para dizer assim, está vendo? Deus é bom mesmo? Como ele fez lá no Éden, né? Você não pode comer de todas as árvores, mas Deus falou que ele só não podia comer de uma árvore. E assim o inimigo vai trabalhando na nossa mente, e a primeira coisa que vem no nosso coração, vou me afastar do corpo. A igreja não é um lugar legal, eu estou sofrendo, né? Eu não quero mais estar ali. E aí você vai se isolando do corpo, onde você fica uma presa fácil para o inimigo. Amém? Mais uma citaçãozinha aqui. Quando entendemos que Deus age em nós, nas diversas circunstâncias, para nos fazer mais parecidos com Jesus, e que isso é o bem, a que Paulo está se referindo. Paramos de achar que nossa vida não deu certo, porque coisas ruins acontecem conosco. Vamos repetir? Quando entendemos que Deus age em nós, nas diversas circunstâncias, para nos fazer mais parecidos com Jesus, e que isso é o bem, é isso que é o bem. A que Paulo está se referindo, paramos de achar que nossa vida não deu certo, porque coisas ruins acontecem conosco. Você já se questionou sobre isso? Poxa, coisas ruins estão acontecendo comigo. Será que tem alguma coisa errada? Existe uma teologia que é assim, se você não está sendo abençoado, se você não está prosperando, você está em pecado. Essa teoria a gente vê lá em Jó, né? Os amigos dele falando com ele. Cara, tu está assim porque você está em pecado, confessa o seu pecado. Mas Jó não estava em pecado. Nem sempre, queridos, quando as coisas ruins estão acontecendo na nossa vida, é por causa de pecado. Existe casos, sim, que a gente mesmo está semeando aquilo ali, né? A gente está buscando aquilo ali e acaba sofrendo as consequências. Mas, no geral, não é necessariamente porque você está em pecado que as coisas na sua vida estão ruins. Mas, com certeza, Deus está construindo um mosaico em você. Amém? Ele está fazendo uma linda imagem na sua vida e Ele está usando essas circunstâncias para trabalhar, para agir em você, para que você se pareça mais com Jesus. Diante das situações da sua vida, você já se perguntou o que Jesus faria no seu lugar? E a resposta, ela foi coerente com a palavra? Então a gente passa por situações com pessoas, nos relacionamentos, no trabalho, que a gente fala, poxa, se Jesus estivesse aqui, Ele teria feito o que eu fiz? E aí você começa a perceber que você não é tão parecido com Jesus como você pensa. E vê que ainda existe uma longa caminhada para você se parecer mais com Ele. Você está disposto a fazer essa caminhada? Se parecer mais com Jesus? Ele é o primeiro, Ele é o primogênito, mas Ele está buscando muitos irmãos que vão viver na glória com Ele. Mas para isso, há todo um trabalhar de Deus na caminhada nas nossas vidas. Amém, queridos? E por fim, nós entramos na parte onde o coletivo é necessário, que é o corpo, que é a igreja. Então, o que Deus está fazendo enquanto as coisas, as circunstâncias estão acontecendo na sua vida? Ele está tornando parte da família de Cristo. O propósito de Deus é que você faça parte da família dele. Ele não quer que ninguém se perca. E eu não estou falando de estar sentado aqui. Eu estou falando de relacionamento com Ele. Então, Ele está trabalhando em cada situação para que você entregue a sua vida para Ele, para que você se torne parte dessa família. Porque é isso, querido, no frigir dos ovos, que vai fazer a diferença quando a circunstância boa ou ruim chegar na sua vida. Vocês conhecem alguém que prosperou e se desviou dos caminhos do Senhor? Alguém conhece?
Sim, né? Eu também conheço. Então, Deus proporcionou aquilo para aquela pessoa e ele deveria se aproximar mais de Jesus, mas ele não se aproximou, ele se afastou, ele se encantou com as coisas dessa vida. O outro adquiriu uma doença crítica, uma doença grave, um diagnóstico de morte, mas ele foi edificado, ele se aproximou mais de Deus. Então, ali o bem aconteceu, porque o propósito final de Deus é que você se aproxime mais dele. Você tem se aproximado mais dele? Hoje, queridos, o Espírito está falando com a gente aqui. É hora da gente começar a parar de murmurar, de questionar a Deus o que Ele está fazendo e por que Ele está fazendo, e entender que Ele está agindo em você. Ele quer que você se torne uma pessoa mais parecida com o Filho. Ele quer que você se torne uma pessoa melhor, para que naquele dia, lá na glória, você não tenha do que se envergonhar. No tribunal de Cristo, você não tenha do que se envergonhar, e você esteja eternamente com Ele. Mais uma citação, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqui eu estou citando Romanos 8, 29. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui ele está falando de família. Aqui está a família de Jesus, a igreja. E quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, a primeira coisa que algumas pessoas fazem é o quê? Se afastar do corpo, né? Se afastam, ficam vulneráveis, se chateiam com a igreja, com a comunhão, com os relacionamentos, mas é o contrário. Se você quer ser semelhante a Cristo, se você quer se aproximar mais dele, você deveria estar aqui, mesmo que as coisas não estejam andando como você imaginava. Aqui, queridos, é o melhor lugar para estar. É aqui que nós somos lapidados, é aqui que a gente aprende um com o outro, aprendemos sobre o perdão, aprendemos sobre o amor, aprendemos a caminhar mais uma légua, é aqui, no meio do povo de Deus. Então, se tem passado pela sua cabeça, como tem passado aí pela cabeça dos desigrejados, pessoas que se decepcionaram com as coisas, com Deus, com a igreja, e se afastaram, hoje é hora de voltar. É aqui que você vai ser curado, é aqui que você vai ser tratado, e é aqui que você vai experimentar o amor de Deus. O amor de Deus é manifesto por pessoas, querido. Ninguém sente o amor de Deus andando por aí. É aqui, no convívio com o povo. É aqui que as pessoas manifestam o amor de Deus, porque Deus é amor e Ele habita em nós, por meio do seu Espírito. Então é aqui mesmo que você tem que estar. Nesse momento, queridos, eu quero chamar um casal aqui à frente. Eles são muito amados meus, né? São parentes meus, e um tempo atrás eles passaram por um momento de cacos. A vida deles se tornou em cacos. Aconteceu algo tão difícil de entender para nós e para eles, que é como se eles tivessem sido despedaçados. Mas nessa caminhada o Senhor agiu na vida deles e deu um novo conceito de família para eles, tanto de família de sangue quanto de família espiritual, e houve uma aproximação. Então, nesse caso especificamente, a gente vê a ação de Deus na vida dessas pessoas, o agir de Deus e a transformação que Deus operou no coração deles, fazendo eles hoje muito mais parecidos com Cristo do que eles estavam antes. Antes deles virem, eu quero ler essa última citação, que diz o seguinte: quando você está só, é apenas você lidando com os seus cacos. Quando se une com seus irmãos em Cristo, a igreja, você e eles, com todos os cacos que a vida deixa em nós, formamos um lindo mosaico que revela o amor de Jesus ao mundo. É na igreja, a família de Cristo, que somos acolhidos, cuidados e que experimentamos o amor de Deus por meio da vida dos nossos irmãos. Então é aqui. E foi no corpo que eles foram restaurados também. E hoje eles vão vir aqui contar o testemunho deles para a gente. Por favor, Mateus e Bárbara, venham aí. Vocês podem se apresentar aqui no estilo do CR, tá? Estilo do CR. Boa noite, igreja. Eu sou o Mateus. Eu luto contra o luto, contra a tristeza, mas só por hoje eu estou limpo.
Oi, eu sou a Bárbara. Então, eu luto contra a ansiedade, contra o medo, mas só por hoje estou limpa também. Quando o tio Márcio pediu para que nós trouxéssemos o nosso testemunho aqui, ele falou que nós teríamos 8 minutos. Então, vou tentar me ater. No ano de 2022, quando nós já tínhamos 3 anos de casados, residíamos no Rio Grande do Sul, na cidade de Alegrete. E depois de 3 anos de casados, no mês de abril, nós tivemos a feliz notícia da descoberta da gestação do Miguel. Miguel é nosso primogênito, que nos trouxe muita alegria e que ele é fruto de um relacionamento que naquela altura já completavam 9 anos, desde que eu conheci a Bárbara, dentro da igreja, quando nós começamos a conversar, entramos no namoro, noivado, nos casamos. Então o Miguel era algo já muito desejado, desde as nossas primeiras conversas sobre o nosso futuro. Mas na nossa primeira morfológica, a morfológica que é realizada no primeiro trimestre do pré-natal, nós descobrimos que havia algo errado com o Miguel. E na cidade de Alegrete, uma cidade muito pequena, com 70 mil habitantes, nós não tínhamos medicina obstétrica apta para diagnosticar de fato Miguel. Então, ali, no mês de julho, começou a nossa correria para tentar descobrir o que o Miguel tinha, né? E através de amigos, irmãos da igreja, amigos de trabalho, nós conseguimos encontrar um centro especializado em Porto Alegre, o Hospital Santo Antônio. E lá, no Instituto Médico Fetal, nós tivemos o diagnóstico do que o Miguel tinha. Miguel ele tinha uma hérnia diafragmática lateral esquerda, congênita. A hérnia diafragmática, ela ocorre em 1 a cada 6 mil gestações. E a partir desse diagnóstico a gente começou a se questionar por que nós somos esse 1. Por que o nosso primogênito tinha esse problema congênito? A consequência dessa hérnia é que tudo que se encontrava na região abdominal dele, intestino, estômago, tinha passagem para a região torácica. E isso limitou o desenvolvimento tanto do coração dele, mas principalmente dos pulmões. Quando a gente teve esse diagnóstico, Miguel tinha a perspectiva de 15% de chance de sobreviver à gestação. E o nascimento era chance nula. Oramos, comunicamos às famílias, comunicamos aos amigos e começamos a buscar os meios de contornar esse problema congênito do Miguel. Foi então que a doutora Thalita, que acompanhou o caso do Miguel, e foi ela quem diagnosticou ele assim, nos deu a possibilidade de uma cirurgia. Uma não, 2. Ainda no útero. Miguel passou por 2 cirurgias entre os meses de agosto e setembro. Foram 2 procedimentos onde cada vez que a Bárbara e o Miguel iam para o centro cirúrgico, o meu coração se apertava e eu não conseguia enxergar onde é que estava a mão de Deus em tudo aquilo. Graças a Deus, a primeira cirurgia foi um sucesso. Ela consistia em colocar um balãozinho nos pulmões do Miguel, para que eles pudessem se desenvolver. E daqueles 15% de chance que ele tinha de sobreviver, ele ultrapassou os 60%. Ali foi se construindo na nossa mente, né, o nosso coração humano, que o milagre estaria próximo, que nós veríamos nosso filho vivo em nossos braços.
mas Deus tem o seu propósito em tudo, e a vontade dele é sempre a melhor e muito maior do que aquilo que a gente esperava. No mês de setembro, no mês de outubro, ao findar da segunda cirurgia, que foi para a retirada desse balãozinho, porque ele não poderia nascer com esse balão instalado em seus pulmões, um dia depois da alta do hospital, nós retornamos para o nosso lugar onde nós estávamos alojados em Porto Alegre, felizes, porque agora era só esperar que o Miguel viesse ao mundo. E no dia seguinte da alta, fomos acordados de manhã com a surpresa de que a bolsa da Bárbara tinha rompido e que havia ocorrido um descolamento da placenta. Fomos com muita urgência para o hospital. Foi feito parto cesariana de urgência. Miguel nasceu, teve uma parada cardíaca, foi ressuscitado e foi encaminhado diretamente para a UTI neonatal, né, no dia 29 de outubro. Nesse momento, todo o milagre que a gente tinha desenhado nas nossas mentes se esvaiu. E foi um momento onde a gente se questionou: onde é que estava Deus em tudo isso? No primeiro dia de UTI neonatal, o Miguel teve um salto de melhora muito grande. Mas no segundo dia de UTI neonatal, o declínio foi muito rápido. E no dia 1º de novembro de 2022, Miguel faleceu. O nosso primogênito tão sonhado, de anos e anos de história juntos, faleceu. Foi um momento muito difícil, mas foi através dos irmãos da igreja, dos familiares que se deslocaram rapidamente para Alegrete para estar conosco, que a gente pôde sentir que Deus não tinha nos abandonado, e que o propósito dele ainda estava acontecendo em nossas vidas. Em 2023, nós nos mudamos para cá, para Campo Grande, no mês de janeiro, por motivo de trabalho, e foi uma resposta de Deus para que a gente pudesse achegar dos nossos familiares, né? A família do tio Márcio, que é irmão da minha mãe, a gente não convivia juntos há mais de 10 anos. E foi uma reaproximação muito linda, onde a gente pôde reconhecê-los, depois de tanto tempo distantes. Sem perspectiva ainda do que seria o nosso futuro aqui em Campo Grande, ele nos convidou para que nós fizéssemos o Celebrando Restauração. E foi um curso que nos impactou, onde a gente pôde tratar as feridas daquilo que havíamos vivido no ano de 2022, desde o primeiro momento em que a gente adentrou o hospital com o diagnóstico da hérnia. Foi então que no ano passado, para nossa feliz surpresa, a Bárbara atrasou. Ela, muito regradinha, desconfiou, mas não me falou nada. Fez um primeiro teste, não teve nenhum sinal, deu um negativo. E no segundo teste nós descobrimos a gravidez da Giovana. A Giovana, ela marca um recomeço das nossas vidas, que se deu início em agosto de 2022, quando nós descobrimos que viríamos para Campo Grande, ainda sem saber e nem imaginar todas as grandes maravilhas que nós viveríamos no ano de 2023. Giovana está chegando. Se Deus quiser, em maio teremos ela nos braços, e para a honra e glória do nosso Senhor, a gestação tem transcorrido da melhor maneira possível, e ela tem se desenvolvido cada vez mais, e cada momento que a gente tem juntos, onde eu posso conversar com ela, onde a minha esposa conversa com ela, ela reage, corresponde, e isso enche mais e mais os nossos corações de alegria. E aquele momento de dor que nós vivenciamos no ano de 2023,
2022, onde nós começamos a viver uma transformação em 2023. A gente passa a colher os frutos agora em 2024. Então eu queria só deixar um versículo para encerrar esse nosso testemunho. Gênesis capítulo 9, versículo 12, diz assim: Então Deus disse: Eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para que todas as gerações futuras vejam. Giovana significa presente de Deus. Não é da maneira como a gente imaginava, nem como a gente sonhava, mas Miguel é um testemunho vivo em nossos corações, que carregaremos por toda a eternidade. E agora a Giovana vem aí para testemunhar que o Deus que esteve conosco na perda, está conosco na bênção e na dádiva da gestação da Giovana. Então, queridos, é assim que Deus faz. Será que aconteceu o bem na vida do Mateus e da Bárbara? Qual é o bem? O bem é se parecer mais com Jesus. Então, um casal jovem como eles, quando a gente começou a ver os testemunhos dele, depois da partida do Miguel, a gente falou, o Senhor agiu na vida desse casal. Porque não é para qualquer um não, queridos, dar esse testemunho, né? E agradecer a Deus, como Thaís fez também, quando a gente perde alguém. Só quando acontece com a gente, né? É que a gente sente a profundidade do negócio. Mas Deus agiu, Deus aperfeiçoou Mateus e Bárbara, e hoje eles glorificam o nome do Senhor. O pessoal do louvor já está vindo para cá. Eu queria que você fechasse seus olhos, estivesse intercedendo, e cada um estivesse colocando a sua vida diante de Deus, e perguntando, Senhor, as circunstâncias da minha vida têm feito com que eu me pareça mais com teu filho? O que eu tenho feito tem te agradado? Eu tenho me tornado uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa que está... Sim, irmã, pode vir aqui. Isso aqui não estava previsto não, tá, irmãos? Eu quebrando o protocolo aqui. Obrigada. Eu sou a Thaís do Antônio. E eu estou no meu 4º dia de luto. E talvez o senhor nem soubesse que eu estaria aqui hoje. A gente precisa parar de perguntar por quê para Deus. E passar a perguntar para quê. Nós precisamos aprender a sermos crentes no Senhor. A igreja, ela ama muito a Deus. E muitas vezes a gente se pega amando só na alegria. Só que é na tristeza que Ele trabalha mais. Trabalha muito mais. Não gostaria de estar perguntando para quê para Deus. Mas eu sei que Deus tem me respondido para quê. E as respostas de Deus têm sido lindas. As respostas de Deus têm sido maravilhosas. Então vamos, igreja, parar de perguntar o porquê. Deus não deve para a gente porquê. Deus não deve respostas. Ele deve o para quê, até onde, até quando. Só isso. Gratidão à igreja, mais uma vez, por tudo que tem feito na nossa vida. Meus filhos, meus pais estão ali. E uma das respostas de Deus é que os meus pais estão ali. E eu tenho certeza que o Antônio está muito bem. E eu tenho mais certeza ainda que a minha família vai ficar cada vez melhor. E isso é o que traz paz para mim, para o meu coração. Obrigada, igreja. Eu até pensei em contactar a Thaís para ela vir dar o testemunho, mas falei, poxa, é muito cedo. Mas Deus faz assim, né? Do jeito que Ele quer. E o testemunho dela foi muito impactante, né? Seu marido partiu essa semana e ela está aqui hoje na igreja, louvando, adorando o Senhor e sendo grata, né? Isso realmente impacta, né, as nossas vidas.